De acordo com o jornal O Globo, Eric Pulgar está se reapresentando ao Flamengo nesta quinta-feira e deve jogar o clássico, tá? Tem jogado o Igor Jesus, o Flamengo está sem o Gerson com problema renal, o Alan também com dengue, mas o Eric Pulgar está voltando, não sei se ele vai manter o time só tirando o Igor Jesus, que está muito bem, né? Muito bem, muito elogiado, e colocando o Eric Pulgar. Mas, então ele ficou fora de algumas partidas, ficou fora da partida contra o Boa Vista, na verdade, né, o Eric Pulgar, e ele tinha sido suspenso também no outro jogo, né, a expectativa então é que ele volte aí contra o Fluminense, esse é o reforço aí, muito importante do Flamengo para o jogo diante do Fluminense, tá? Também passar para vocês aqui informação importante, né, que a torcida do Flamengo está comemorando muito a estreia do Matias Vinha, né? Foram lances importantes ali com o Bruno Henrique, inclusive, os dois se entendendo muito bem ali na esquerda. Ele também teve participações com o Nicolás de la Cruz, com o Arrascaeta, com o Cebolinha. O Vinha se entendeu muito bem com todo mundo ali, teve um entrosamento rápido e acabou deixando os torcedores do Flamengo bem animados. A galera, por exemplo, do Twitter, Vinha é craque, meu Deus, é incrível, como sou fã desse uruguaio, espero que seja titular, tem muito a agregar nesse elenco. Vinha jogou meio tempo e já é o melhor lateral do Flamengo. Que salseiro esse lado esquerdo do Flamengo com BH mais Vinha, hein? Eu falei, viu? Eu também gostei muito do que eu vi. Vinha já é titular, De la Cruz de segundo volante, com Gerson na meia direita, com Gabigol e BH titulares e fim de papo. Tem gente pedindo o Gabigol titular, tem gente que reclama do Gabigol. Cara, inclusive eu vou até mostrar para vocês aqui uma fala do Flávio Amêndola lá na Band, né, no programa lá que a gente de vez em quando participa, Donos da Bola Rio. E ele fala sobre essa questão da torcida estar dividida e acaba criando um clima aí entre Gabigol e Pedro. Eu vou mostrar para vocês. Olha o que o Flávio Amêndola falou, para a gente até poder dar a nossa opinião. O torcedor é passional, o torcedor ele pode agir da maneira que ele entender melhor. Mas a gente está falando de um cara que em 8 jogos desse ano tem 8 gols. A gente tá falando de um cara que no ano passado teve um ano ruim e fez 35 gols. A gente tá falando de um cara que disputou uma Copa do Mundo. A gente não tá falando do Zezinho das Couve, não, do Joãozinho da esquina. A gente tá falando de um cara que teve para ir pro Palmeiras e muita gente aqui falando, não vai pro Palmeiras porque aqui vai ter oportunidade. Desespero para não ir. Hoje, a gente pode ter uma opinião diferente. A gente pode achar que o Gabigol merece a titularidade, não merece. Mas o titular hoje do Flamengo, do ataque, é o Pedro. Uma coisa que essa rivalidade que estão criando aí, a torcida do Flamengo está criando, não vai prejudicar o Gabigol, não vai prejudicar o Pedro, não vai te prejudicar, não vai me prejudicar, não vai prejudicar o Fernandão. Vai prejudicar o Flamengo. E outra... Concordam? Galera nos comentários aqui, olha só, tivemos aqui 375 comentários no post. E aí, concorda com o Flávio Amêndola? Tivemos a enquete aqui com 87% respondendo que sim e não 13%, a maioria. O Cabral Tite falando piada, vaiar o Pedro, o cara é muito artilheiro. E aí o Regis Holanda responde, por isso que eu falo que metade dos flamenguistas são modinha. A maioria não torce pro clube sim, pro Gabriel Futebol Clube. Discordo, olha só, começa a briga de novo. Aí um fala do Pedro, o outro fala do Gabigol. Gente, vamos unir, vamos falar bem dos dois. Não precisa depreciar um para elogiar o outro. Não precisa depreciar o outro só para proteger o outro. Não precisa. Isso aí faz muito mal. Entendeu? Faz muito mal. A galera nos comentários aí concordando com o Flávio Amêndola. O Kleber 8946, Pedro é o melhor no momento. Aí tem torcedor que novamente ataca, torcedor de jogador, Gabizetes, nunca vi uma coisa dessa no Flamengo, aí bando de modinha. Cara, tá uma guerra nos comentários, uma parada que não era pra ser assim, né? Não era pra ser desse jeito. Já com relação ao Igor Jesus, que eu fiz a postagem, que tá bombando,
né, até com o lance do Igor Jesus e a gente comentando, ele falando que o Igor Jesus falou que tem inspiração no João Gomes para brilhar no Flamengo. E aí os comentários da galera também muito feliz, esse moleque tem futuro, né, o Lula Eca, é o Luiz Essa, na verdade, né, Lula Eca é complicado, hein, Luiz? Luiz Essa, não tem cedilha, é complicado. O Pedro, vocalista, também batendo palma aí, o Churrasqueiro Tomás, todo carinho para esse menino, né? Ele é diferente. O Marcos Cruz, acho que achamos o time ideal. O De La Cruz como volante deu outra dinâmica ao time. Agora vamos torcer para que o Tite repita o mesmo time nos próximos jogos. Os torcedores praticamente colocando o Gerson como reserva do De La Cruz com o time com essa formação aí. E eu concordo, tá? Sem criar polêmica, eu concordo. O Flamengo jogou melhor, jogou muito bem. A magnética torcida joga bem. O Flamengo tem mais o Caio Garcia que está pedindo passagem, mas ninguém enxergou ainda. Tem muitos jogadores na base. Aí o torcedor de novo veio reclamar do Gabigol, que torcida ovacionando o Gabigol, que não tá jogando nada. Esqueceram do pênalti contra o Vasco. Cara, os três pênaltis, né? 2 do Pedro e 1 do Gabigol. O Vinix falando que muita cautela com a joia. Cria, a gente faz em casa, o Henderson mandou. E o Danilo De Bruyne que finaliza melhor que o João ainda. Né? Galera mandando joga demais, moleque é bola. Então, cara, os comentários são os melhores possíveis. Lembrando que tem que ter calma realmente. O Wesley, por exemplo. O Wesley que hoje está sendo criticado. Muita gente elogiava no começo também. Então, torcer que mantenha a pegada. O João Gomes manteve. E ele inclusive, né, o nosso querido Igor Jesus, ele tá seguindo os passos do João Gomes, se espelha no João Gomes e a gente acredita que possa estar repetindo aí. Tanto ele quanto o Ryan Lucas também muito bom. Né, outros jogadores da base ali, o Caio Lohan. Olha só, ele falou o seguinte: fico feliz, agradeço a todos pelo carinho e apoio que todos vêm me dando. Nunca tive muito contato com o João Gomes, mas é um cara também em quem eu me inspiro bastante. Cara que teve bastante tranquilidade aqui no Flamengo, na questão da transição de passar para o profissional. Aproveitou as oportunidades e fez muita história. Acredito que eu possa trabalhar bastante para chegar no auge onde ele está, o auge de jogar na Premier League. Ele agradece ao César Sampaio, ao Tite por tudo que está acontecendo. Então o Igor Jesus aí é muito feliz, né? A matéria inclusive do Globo Esporte, que ele tem João Gomes como espelho e se diz feliz com a comparação e se inspira no sucesso do ex-rubro-negro do Wolverhampton. Também passar essa questão aí do Gabigol, cara, é tudo quanto é lado, né? Todo mundo comentando da disputa aí, que a própria torcida do Flamengo está gerando entre Gabigol e Pedro. O Pedro negou a rivalidade, inclusive, falou que está acostumado com vaias que não abalam, mas é chato, né, gente? Ele teve uma semana difícil, uma semana que o carro foi roubado, então eu sinceramente fiquei muito chateado com as vaias que o Pedro recebeu. A gente já falou, inclusive, que esse tipo de coisa acaba durante o jogo, principalmente, tá saindo ali, mas, cara, não é legal, não é legal. E a gente teve o Bruno Spindel, dirigente do Flamengo, comentando a possível negociação do Thiago Maia, né? Ele falou que segue em aberto, tá? O Flamengo tem conversas, não é uma negociação simples, porque envolve 3 partes, o Flamengo, o Lille e o Inter. Aí tem uma série de detalhes, a negociação ainda está aberta e vamos ver o que vai acontecer. Não é uma negociação simples, tá? Então, está em aberto, ainda pode sair do Flamengo o Thiago Maia. Então o Flamengo tem 9 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 0 derrota, 77,8% de aproveitamento, 18 gols, é o melhor ataque, 1 gol sofrido, melhor defesa, 8,2 finalizações para marcar, 71 finalizações para sofrer, 8 jogos sem sofrer gols, 89%. Pela primeira vez na história, o Flamengo tem 8 jogos sem sofrer gols nas 9 primeiras rodadas do Carioca, estando invicto, tá? É uma marca impressionante. O Flamengo do Tite batendo aí o seu primeiro recorde. Ah, mas é carioqueta.
mas está batendo o seu primeiro recorde, o Tite, tá? É importante a gente deixar claro. Olha, arbitragem definida para o Fla-Flu, tá? Em reunião aí na sede da Ferj, na tarde desta quarta-feira, foi decidida a arbitragem para o clássico aí Flamengo e Fluminense, que ocorre nesse domingo. Então, é o Yuri Elino que é o árbitro, tá? E o VAR será comandado pelo Rodrigo Nunes de Sá. Rodrigo Nunes de Sá é aquele do aperto de mão do como é que é o nome? Do Pará. Mas ele até que tem atuado bem no VAR, não vou ser injusto, tá? E o Cacau Cota, diretor de Relações Externas, acompanhou aí, né? Sempre acompanhando, sempre fazendo um trabalho fantástico. Eu não entendo nem por que ainda insistem do Spindle ir para essas reuniões. O Cacau faz um trabalho nota 10, né? O Spindle não é muito a praia dele esse negócio de reunião, não. Bem, então a gente também tem uma outra informação aqui importante da gente trazer, que o Flamengo está anunciando aí a contratação de um zagueiro, né? Então o zagueiro já se despediu lá do Grêmio, o João Pedro, que é o conhecido pelo apelido de Da Mata, né? O João Pedro da Mata, confirmou então a sua saída do Grêmio em suas redes sociais. Ele vai reforçar a equipe sub-20 do Flamengo, né? Já chega numa idade aí já para começar a ser observado pelo Tite, para ser aproveitado também para a zaga. É um grande zagueiro, um zagueiro que vinha muito bem, inclusive a torcida do Grêmio está revoltada, né? Já está no Rio de Janeiro desde o dia 29 de dezembro e no seu perfil ele publicou: fim de ciclo, obrigado Grêmio por esses 5 anos, só tenho a agradecer a instituição, torcida, funcionários e amigos que fiz nesse tempo. Chegou com 13 anos lá, ele falando, e ainda muito jovem, sai com 17, e aí vai assinar com o Flamengo agora quando faz 18, né? Muito grato por tudo que viveu, independente de qualquer situação, tudo serve para evoluir, né? Esse é o puro sentimento. Então, segundo o Globo Esporte, o Flamengo não vai pagar pela contratação do zagueiro. O Grêmio fica com um grande percentual do jogador, pensando em uma futura negociação. Eles mantêm 75% dos direitos econômicos do zagueiro. O Flamengo fica com 25% e o Flamengo terá a opção de compra de mais 50% do jogador, tá? O valor não foi divulgado, mas é um zagueiro muito promissor e o Flamengo buscando então fazer essas contratações, eu já falei, na base na América do Sul, no sul do país, buscando jogadores, inclusive os torcedores lá do Grêmio reclamaram muito dessa saída do Da Mata, tá? Ele participou da campanha da Seleção Brasileira Sub-17 na última Copa do Mundo, também chegou a ser o melhor jogador em uma partida do Mundial contra a Inglaterra. Também teve aí uma boa partida, né? Além de ter feito essa boa partida, ele foi decisivo também de cabeça, fez o gol da Seleção Brasileira, ganhou 3 dos 5 duelos aí disputados contra a Inglaterra, então esse jogo aí foi muito marcante, né? Mas é importante a gente ressaltar, o Flamengo está contratando um garoto, tá? Que chega já para ser avaliado, em breve está aí no profissional, e que deixou a torcida do Grêmio muito chateada, né? Com essa saída do zagueiro Da Mata. E o Getafe lá da Espanha, né, que é a equipe do Domingos Duarte, o zagueiro português, acabou falando, né, se posicionando, né, dando uma posição com relação à possível saída do jogador para o Flamengo, né? Eles teriam deixado claro que o negócio só será feito caso seja bom para ambas as partes, né? Vale lembrar que a janela de transferência já está fechada em grande parte dos países da Europa. Assim, caso perca Domingos Duarte, o Getafe não conseguiria trazer outro defensor para suprir a perda do português. O tempo vai se esgotando para o Flamengo, tanto com o Léo Ortiz quanto com outras opções. Chega o garoto, né, o Da Mata, que a gente acabou de falar, mas essa situação aí de Léo Ortiz, de Domingos Duarte, vai ficando o tempo vai ficando cada vez mais curto e mais difícil, né? É importante relembrar aí que o Flamengo chegou a ter um acordo de 3 milhões de euros pela contratação do Domingos Duarte, mas o desejo por Léo Ortiz fez com que o negócio esfriasse, tá? Não foi concluído e eles então agora tomam cuidado, né? E falam e se posicionam
sobre essa possível saída caso o Flamengo não consiga o Léo Ortiz. Eles não vão querer perder o jogador, né, num negócio que não seja bom para eles. Claro, né, o Retafe agora não tem opção no mercado para suprir a saída do Domingos Duarte.